é uma guerra religiosa. A religião interpretada de forma radical por esses grupos faz com que não exista nenhuma outra solução para eles a não ser ou a destruição total ou a conversão dessas pessoas para o Islã. Conta pra gente o que foram esses ataques que aconteceram essa semana. Foram ataques de Israel em relação ao Hezbollah. A gente confirma agora, tem informações das agências internacionais, que o Hezbollah afirma que mais um comandante, um segundo comandante deles foi morto depois do bombardeio israelense. Explica melhor pra gente o que está acontecendo na região nesse momento. Bom, a gente tem que primeiro lembrar que depois do ataque do Hamas no dia 7 de outubro, no dia 8 de outubro, o Hezbollah começou a atacar o norte de Israel. Esses são os fatos, né? Alguns podem não concordar com a resposta do Hezbollah ou a resposta de Israel, mas os fatos são esses. O Hamas atacou Israel no dia 7, o Hezbollah começou a atacar o norte de Israel no dia 8, e a partir do dia 8 de outubro começou uma guerra de atrito, uma guerra de fricção entre Israel e o Hezbollah, uma guerra que a gente considera dentro das ciências políticas que é uma guerra não total, não é uma guerra que Israel ataca desenfreadamente milhares de alvos por dia e o Hezbollah utiliza todo o seu arsenal e todos os seus mísseis guiados e de alta precisão que eles podem atingir Tel Aviv. Então é uma guerra de atrito que começou no dia 8 de outubro, já que fez com que 80 mil pessoas fossem evacuadas no norte de Israel, e o Israel começou a atacar alvos do Hezbollah no sul do Líbano. Até então, Pétria, mais de 500 membros do Hezbollah foram mortos por Israel, e o Hezbollah já matou mais de 55 israelenses, entre civis e soldados, que foram atingidos por drones ou por mísseis ou foguetes lançados a partir do Líbano. O que acontece é que, como já vai estar se aproximando de um ano da guerra, e Israel colocou como objetivo recentemente de que a volta dos cidadãos ao norte do país que foram evacuados, numa faixa de 5 quilômetros, dentro do país, eles colocaram como objetivo da guerra fazer com que essas pessoas voltem para suas casas. Então existem inúmeras comunidades israelenses dentro do território de Israel, no norte do país, que estão evacuadas há um ano. E isso é uma situação sem precedentes, porque no sul as pessoas já estão voltando para perto de Gaza, mas não estão voltando para o norte, porque é muito perigoso. André? Quantas pessoas foram evacuadas dessa região norte? 60, 70 mil pessoas. Que não moram em suas casas porque foram evacuadas devido... Isso, há um ano. Estão morando em hotéis, estão morando em comunidades, estão morando em casa de amigos. Então, o governo, a partir de um certo momento, o governo começou a aumentar o tom contra o Hezbollah, dizendo que eles precisavam chegar num acordo de cessar-fogo no norte, que não poderia depender do sul, porque uma coisa é a guerra contra o Hamas, outra coisa é o Hezbollah participar do ataque e fazer com que Israel atrele o cessar-fogo no norte ao cessar-fogo no sul. Então o Hezbollah está meio que comprando a briga do Hamas e fazendo com que Israel perca, ou seja, gaste energia, dinheiro e recursos nas duas frentes. E o que aconteceu na última semana foi um aumento considerável dessas hostilidades, a partir do momento que já desde alguns meses atrás o Hezbollah atacou uma comunidade drusa, matou 12 crianças, Israel matou o chefe militar do Hezbollah, o Shukri, no bairro de Dar, em Beirute. O Hezbollah disse que ia responder. Aí no dia que o Hezbollah disse que ia responder, às 5 da manhã, o Israel fez um ataque preventivo contra o Hezbollah fez um downplay. Então tá uma troca, Pétria, de farpas, aonde, obviamente, Israel tem muito mais poder do que o Hezbollah tem muito mais poder do que um grupo como o Hamas, e obviamente o Hezbollah goza dessa liberdade de estar num país soberano, que é o Líbano, apesar de ele ter mais armas e mais força que o exército libanês. E aí, essa semana, Israel fez um ataque, ou é o que tudo indica, o Serviço Secreto de Israel efetuou um ataque preventivo, que eles chamam de preventivo porque tirou de combate de forma instantânea
mais de 3 mil pessoas do Hezbollah que foram atingidos pelos pagers que explodiram. No dia seguinte, os walkie-talkies explodiram. Então, isso foi uma humilhação tão grande para o grupo. As pessoas ficam com tanto medo dentro do grupo de usar qualquer aparelho para se comunicar, que o grupo tem uma perda muito grande de capacidade operacional para o grupo se comunicar, se organizar e, eventualmente, enfrentar um ataque de Israel, caso Israel decida abrir uma frente ampla contra o grupo, principalmente na capital libanesa. André, eu não posso deixar de te perguntar, né, a respeito de praticamente um ano desse trágico episódio, né, que começou com esse ataque terrorista em outubro do ano passado. Você esteve aqui no Revista CBN no dia dos ataques, conversando com a gente, né? Junto Verdade. também com a professora Regina Marcos, grande cientista brasileira que estava em Israel naquele dia. Praticamente um ano dessa ferida ainda aberta. Eu queria te perguntar, quais são as perspectivas diante disso? A gente vê essa semana essas trocas, né? Porque na imprensa a gente vê um atacou o outro atacou o outro. Gente, é uma coisa extremamente complexa o que acontece nessa região do Oriente Médio. E você, como especialista na região, que viaja frequentemente para Israel, como é que você entende que continua esse conflito? Há perspectiva disso acabar? Há perspectiva de uma derrota do terrorismo, do método terrorista de se pressionar, enfim, na política? Como é que você vê essa questão, André? Olha, Petri, a gente aqui no Ocidente, no mundo livre, tende a enxergar problemas de uma forma muito problema-solução, como um engenheiro pensa. E existem problemas que não têm solução, infelizmente. Então, nós aqui no Ocidente, no mundo livre, tendemos a achar que a solução para conflitos armados são acordos de paz, concessões de lado a lado, redefinição de alguns acordos e regras. No caso, uma fronteira que está sendo disputada, se chega num acordo e se redesenha uma linha, e aí os dois lados cessam as suas hostilidades. O problema é que quando a gente tenta atribuir esse tipo de solução para um problema que, para o lado do Hamas, do Hezbollah, desse eixo que eles chamam de eixo da resistência, a Muqawama em árabe, que faz parte o Irã, o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, a Jihad Islâmica, atores, milícias radicais no Iraque, na Síria, todos esses atores, eles não têm uma demanda que é plausível. A demanda deles é que Israel deixe de existir, assim como eles também tinham a demanda nas guerras civis que eles lutaram para que os países onde eles estavam deixassem de existir daquele jeito. Assim foi em várias guerras que houveram entre grupos e países naquela região. Então, eles não têm uma demanda que é plausível a ser negociada. Eles simplesmente, esses grupos que eu citei aqui, não apoiam a existência de Israel conceitualmente em nenhum quilômetro quadrado daquela região, mesmo que Israel entregasse tudo que a comunidade internacional pede para Israel entregar. Fronteira 67, Jerusalém Oriental, etc. e tal. É uma guerra religiosa. A religião interpretada de forma radical por esses grupos faz com que não exista nenhuma outra solução para eles, a não ser ou a destruição total ou a conversão dessas pessoas para o Islã. E isso não tem solução. Como nenhuma outra guerra no mundo nunca teve solução até a religião trazer uma solução. Então a solução, ela vive dentro da religião. Quando vier aqueles que vão reformar a religião, quando vier aqueles que vão prender aqueles que estão tomando decisões em nome da religião, como os líderes religiosos do Hezbollah tomam, e que dizem que todos os civis em Israel são alvos legítimos, isso é um problema crucial do mundo. Enquanto o mundo não conseguir enxergar que, quando uma guerra religiosa é travada contra um país livre e democrático como Israel, com todos os seus defeitos, não tem uma solução plausível para os grupos. O que os Estados Unidos estão tentando fazer agora? Cessar fogo. Mas o cessar fogo não muda a educação nas escolas deles.
não muda o que eles ensinam para as crianças, não muda o que eles acreditam com 20 e poucos anos em relação à existência dos judeus como um país soberano naquela região. Esse é o problema. Não adianta apenas um cessar-fogo, precisa ter uma troca de mentalidade de como lidar com o problema, pelo bem deles, de Israel e dos judeus na região e de todo o mundo. Tirar o fundamentalismo, a visão Exato. fundamentalista. Mas somente eles podem tirar o fundamentalista. O Ocidente ou o mundo livre não tem a capacidade de fazer com que eles mudem o fundamentalismo. Apenas eles, com a ajuda de outros, apenas eles, os Emirados Árabes, os moderados, o governo saudita, que com todos os seus defeitos, que não propaga... Dialogam com Israel, né? Que dialogam com Israel. Somente eles podem trazer uma solução para o fim do fundamentalismo. No fim das contas, precisa ter, ao mesmo tempo, uma mão educando e outra mão lutando contra esses radicais. E esperar mudar as gerações para que as pessoas passem a acreditar numa nova coisa. Mas a gente não pode se ludibriar achando que um acordo de paz entre Israel e Hamas vai acontecer mês que vem e do nada o Hamas vai agora aceitar a existência de Israel e vai parar de atirar. Eles não vão fazer isso. André Leicht, cientista político, especialista em Oriente Médio, também diretor da Stand With Us Brasil. A gente tinha muito para repercutir aqui, talvez falar sobre o crescimento do antissemitismo por causa disso, a tal das narrativas, né, que embora uma palavra muito usada, é uma palavra muito importante. Mas a gente fica por aqui com essa reflexão que o André traz para a gente nesse quase um ano depois desse conflito no Oriente Médio. A gente tem aí mais trocas, fechamento de espaço aéreo. A situação continua, a gente ainda vai conversar bastante. Sempre, claro, na esperança de uma resolução, mas uma resolução muito mais complicada do que a gente imagina, de acordo com o que o André traz aqui para a gente como reflexão agora. André Leicht com a gente. Obrigada, André, por mais essa conversa aqui no Revista CBN. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Petra. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes.